gente, meu nome é Emily, sejam bem-vindos ao podcast 297. Eu sou o Patrick e hoje entrevistaremos Gregson Barros. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Está participando do primeiro podcast organizado pelo jornal do CIEP 297. É um prazer receber o senhor aqui. E a gente já começando com isso tudo, uma das nossas dúvidas do jornal inteiro é da onde surgiu essa vontade de ser professor, de ser diretor? Então, a minha vontade de ser professor de matemática começou quando eu ainda estava no 9º ano. Eu dava aula de matemática, estudava matemática com os meus amigos de sala de aula e eu comecei a ter muita facilidade de ensinar o conteúdo. E quando eu terminei meu ensino médio, eu tive vários incentivos de alguns professores de matemática, que pelo jeito que eles davam aula me encantou muito e me direcionou para a área. E ser diretor foi um acaso. Em 2011 eu passei por uma cirurgia, eu estava de licença médica, e aí eu estava com um computador lá, mexendo, na época era o Orkut, e eu vi que estavam abertas as inscrições para ser diretor de escola. Aí eu falei assim, vou fazer o concurso para ser diretor adjunto. Na época a vaga era para o Instituto de Educação Tiago Costa, e eu fiz sem perspectiva nenhuma de passar. Eu não estudei para a prova, mas eu fui com os conhecimentos que eu tinha de sala de aula. Aí eu fiz a prova foi lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu consegui passar, fiquei em primeiro lugar entre os classificados e eu fui para o Tiago Costa. Em seguida, eu fui convidado para ser diretor em Juparanã por 8 meses, lá eu fui diretor-geral. Quando foi em 2013, abriu de novo o concurso para diretor-geral, eu fiz a prova para diretor-geral em dezembro de 2013, e aí quando foi em 2014, eu fui convidado para assumir o CIEP 297, e desde então eu sou diretor aqui da escola, e nesse meio tempo eu fiz um curso de gestão escolar, uma pós. É algo, é uma história em si muito grande e com bastante significado, né? Sim, porque na verdade eu não esperava, eu não tinha planejado na minha vida em momento algum ser diretor de escola, mas ao mesmo tempo que eu estava fora de sala, fora da direção e via muita coisa acontecendo nas escolas que eu trabalhava, eu tinha vontade de colocar muitos projetos que eu tinha na minha cabeça em prática, e como professor eu tinha muita limitação de sala de aula, estar na direção proporciona de fazer algo maior com a equipe, com os alunos. É gratificante. É uma história em si, eu não consigo explicar, é uma história que é especial em si, né? Sim. E foi algo do nada, mas que fez você expandir mais o seu olhar. Sim. E você se inscreveu nessa prova, para fazer essa prova de diretor, foi porque você vivenciou alguma coisa na escola que você queria mudar? Então, em uma escola que eu trabalhei, eu não vou falar o nome, por questões éticas, eu me incomodava muito com a postura da gestão, né? E eu sempre acreditei que era possível fazer gestão em uma escola com que a gente recebia do governo e com a ajuda dos professores e alunos. E essa escola que eu trabalhei, ela fazia muita gestão com as questões políticas, o vereador que mandava na escola. E aí isso me incomodava muito. Então, o diretor não tinha voz ativa? Não tinha voz ativa. Na verdade, ela era uma pessoa centralizadora, né? E eu queria fazer uma gestão em que todo mundo pudesse participar, que o diretor ficasse de porta aberta, trabalhando, como funciona aqui na escola. É lógico que dentro de uma escola, e é o que eu converso com a equipe, nem tudo tem como ser compartilhado. Por exemplo, eu vou comprar merenda, eu não posso esperar todo mundo, consultar a equipe toda, quando eu falo equipe, alunos e professores, para falar assim, o que eu vou servir de cardápio semana que vem? Porque a compra de merenda exige uma série de processos. A gente faz orçamento, consulta o menor preço, o mercado, até o mercado fazer entrega,
eu preciso de um tempo hábil. Então, por exemplo, é um tipo de atividade que eu centralizo, mas algo que me realiza bastante, que eu compartilho com os professores e até mesmo com os alunos, são os projetos da escola, né? Os projetos integradores. Desde que eu entrei no CIEP em 2014, a gente tem feito alguns projetos grandes na escola, que envolve toda a comunidade escolar. É um dos projetos que faz os alunos ser mais próximos um do outro e que faz a escola ser importante, sabe? Um pro outro. Eu, particularmente, amo ficar na escola. Ah, que bom. Eu não tenho problema nenhum se eu entrar aqui 6h30 da manhã e sair 5h45 da tarde. Porque é um lugar aconchegante, onde a gente pode falar o que a gente sente. Sim. A gente pode se expressar. E a ideia é o que eu sempre falo com vocês também quando vocês estão aqui. Usem a escola, usem o espaço da escola, a biblioteca, a escola é de vocês. Quando a gente constrói os espaços, é para vocês utilizarem. É lógico, com responsabilidade, mas tendo autonomia. Não é necessário que tenha, por exemplo, um professor numa sala maker para vocês utilizarem a sala maker. A gente promove com todos os alunos da escola o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa escola e por eu pertencer a essa escola, eu preciso guardar e tomar cuidado com tudo que acontece nela. Sim, né? Porque isso tudo é para nós, a gente Sim. que vai usufruir de cada coisinha que o Senhor está proporcionando pra gente e está batalhando para proporcionar muito mais também. Sim, Como diretor, é claro que você não consegue agradar todo mundo também, né? sim. Mas isso, tipo, atrapalha, por exemplo, alguma coisa que você já quis fazer e alguma reação de algum aluno ou alguns alunos atrapalhou isso? Não, na verdade, a gente, em qualquer grupo que a gente tiver, tendo mais de 2 pessoas, a gente vai divergir de pensamento, né? Não existe um lugar que os pensamentos sejam iguais, né? Eu tenho uma forma de pensar e muitas vezes os alunos, vocês alunos, têm uma forma de conflitar a gente com questionamentos e até fazendo muitas coisas que vocês acham que é correto. Mas como eu sempre falo, nós estamos numa escola, num ambiente que precisa ter regra. É diferente da minha casa. Na minha casa sou eu e minhas 2 filhas. De vez em quando eu falo com as minhas filhas, pai, você não está na escola. Filha, mas na escola eu sou pior. Eu chego aqui na escola e falo, em casa eu sou pior. Então, assim, tudo quanto é lugar tem regras. E as regras, elas são para ser cumpridas. Muitas vezes as pessoas não vão se contentar com aquelas regras, porque aquelas regras não fazem parte da rotina da vida delas, né? Se eu falo assim, a partir de hoje todo mundo de calça, mas aí existem as exceções. Tem pessoas aqui na escola que não podem usar calça por causa de religião. Aí a gente tenta entender, a gente entende esses casos, né? Mas assim, algumas coisas eu sou bem exigente em relação a isso e tento entender as dinâmicas dos alunos. Muito mais agora que voltaram da pandemia, com diversas necessidades, né? Diversos conflitos internos, e a gente tenta fazer o meio termo, nem para a escola sair como total e absoluta detentora da verdade, nem vocês como total e detentores absolutos da verdade de tudo. A gente tenta um caminho do meio que é saudável tanto para a escola quanto para os alunos. É um ambiente onde que todo mundo tem que se sentir confortável. Então, para alguns alunos, de uma forma é confortável, mas para outros também não. Sim. E é a mesma coisa com os profissionais, né? Com a equipe do CIEP, professores, funcionários. Sim. Acontece também com o funcionário de não estar satisfeito, mas é uma questão de adaptação, né? Eu já trabalhei também em 2 escolas em que eu me identificava mais em dar aula em uma do que na outra, né? Isso é natural. Como diretor também, você já foi professor, né? Você, por exemplo, algum professor que você que reclamou com você de alguns alunos e você teve que interferir mesmo nisso, por exemplo, um professor que pediu para mudar de turma porque certos alunos não consigo dar aula por causa deles.
se enquanto professor isso já aconteceu comigo? Com você. Não. Eu sou professor de matemática e física, e quando eu estava em sala de aula, na verdade, o último ano que eu atuei em sala de aula foi em 2015. Depois disso eu pedi para sair, porque eu não estava dando para conciliar a sala de aula com a direção do CIE. Mas todas as vezes que eu tinha conflito com os alunos em sala de aula, eu tentava até a última instância resolver em sala de aula. Não levar isso para a direção, né? Porque o problema era meu, né? Mas já tive sérios problemas com alunos em sala de aula, até porque em sala de aula uma das coisas que me frustrava muito era aluno quando tirava a nota vermelha, porque eu me culpava, eu ficava aborrecido, e aí era o dia de entregar a nota, era o dia do aborrecimento, porque eu brigava com os alunos, brigava feio, chamava um por um na minha mesa, sentava, dava bronca, mas eu encarava aquilo como uma necessidade de mostrar para eles que eles precisavam melhorar, né? Mas os enfrentamentos que eu tinha com os alunos em sala de aula, eles aconteciam dentro de sala de aula, não levava para a direção, né? Além de diretor e professor, o senhor vai ser pai de novo, né? Sim. Como é que é lidar com 2 filhos? Complicado, porque... E as 2 meninas. Então assim, porque a gente tem que dividir, né? Porque além disso eu também estudo, né? Estou terminando mestrado na área de matemática, numa universidade federal. A minha vida toda foi de escola pública, por isso que eu valorizo muito o ensino público, porque eu fiz da minha educação infantil ou ensino médio numa escola pública. Eu fiz faculdade, fiz 2 pós em universidades públicas, estou fazendo mestrado em universidade pública. Então, assim, a minha briga para que a gente tenha uma educação pública de qualidade é essa, né? Que a gente utilize os espaços de forma consciente para que vocês saiam também daqui e sejam capazes de competir com os alunos de colégio particular, por exemplo. E lidar nessa confusão toda é punk. Chega no final do dia, às vezes eu estou cansado, né? Porque a minha rotina começa eu acordando, levando a minha filha mais nova, minha filha mais velha para a escola, volto, venho trabalhar, quando dá 11h50 eu tenho que pegar a mais velha na escola, passar em casa, pegar a mais nova e deixar ela na escola, voltar, aí trabalho, quando dá 5h30 eu saio da escola e busco a minha filha mais nova, deixo em casa, aí chego em casa, vou fazer as coisas de casa junto com a minha esposa, vou estudar ainda no final do dia. Ainda vou fazer coisas da escola, porque vocês lá no grupo, né, de WhatsApp, vocês não param de falar. E eu participo, mas é uma rotina muito corrida. Sobre o ensino médio novo, o que o senhor achou dessa mudança? Então, a proposta do novo ensino médio, ela é uma proposta muito bacana, só que ela não tinha que acontecer neste momento pós-pandemia, né? A ideia que se tinha dentro do governo do estado do Rio de Janeiro era protelar um pouco o início desse novo ensino médio, até porque os alunos ficaram 2 anos distanciados da escola, e a nossa ideia nessa volta era romper com o distanciamento social que houve em 2020 e 2021, para a gente recuperar a nota de vocês. Eu não concordo, meu ponto de vista em relação ao novo ensino médio, em algumas situações eu sou contra, né? Como retirar algumas disciplinas que são importantes da grade curricular, como filosofia e sociologia, substituir por itinerários formativos. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa boa para desenvolver dentro de cada área, mas vamos ver no que vai dar. É uma proposta a nível nacional, não é somente algo que vai ser implementado aqui no nosso CIEP, como eu fiz uma reunião e expliquei, vai ser em todas as escolas, né, estaduais e públicas e particulares a nível nacional, porque é uma política de governo. Né? Que não afeta só os alunos também, mas também os professores também. Sim, porque todo mundo vai ter que se adequar a uma nova metodologia aí para ensinar. Sim.
Alguns alunos mandaram algumas perguntas no nosso Instagram, do jornal. E tem algum problema, gente? Não sei responder? Nenhum problema, dependendo da pergunta. A primeira pergunta foi: na sua visão como diretor e profissional da educação, quem é Gregson Barros? Bem, Gregson Barros é um professor de matemática e física que acredita na educação pública e tem lutado muito para construir algo mais sólido dentro do cenário da cidade de Vassouras, junto com a equipe dele. Uma pessoa normal, que estuda, que é pai de família, que tem as lutas dele, que tem as batalhas, mas que não desiste da profissão, que ama muito. Esse é o Gregson Barros. É algo assim que eu acho incrível. Uma pessoa conseguir lidar com isso tudo, sabe? Conseguir dar conta disso tudo. Eu, particularmente, estudando, eu já fico cansada. Imagina você sendo pai de família, diretor, e ainda ter que estudar, né? Aí quando fazem pergunta quem é Gregson Barros na minha visão de educação, as pessoas querem saber o que eu acho da educação, né? Então eu acredito que a educação é um dos pilares principais da sociedade e é algo que eu venho lutando aqui na escola para construir. Pelo menos eu não vou mudar o mundo, mas o ambiente que eu atuo eu vou tentar mudar. Tenho tentado, né, gente? E tem mudado sim, porque se alguém de fora pegar a nossa escola como referência, dar uma olhada e pegar outra escola, a gente pode ver que tem regras que mudam, é mais rígido em questão de nota. Vocês se importam muito que os alunos aprendem. E outras escolas, eles simplesmente falam: se o aluno não quer, a gente não tem o que fazer. Não, vocês insistem nos alunos, e isso que é legal, porque às vezes a pessoa não está querendo estudar porque ouviu algo anos atrás, mas vocês falam: não, você consegue, é só você tentar. Sim. Tá? Vamos em frente. A segunda pergunta foi: como podemos tornar o ambiente escolar mais aconchegante para se conviver? Então, em 2019 foi um ano, é uma coisa que eu me importo muito, o que o aluno acha da escola, né? Então, em 2019 foi a primeira vez, aliás, a segunda vez que eu apliquei um questionário perguntando para os alunos o que eles achavam que a escola merecia ter. Aí foi que apontaram a necessidade de um espaço para eles descansarem, nós fizemos a sala de estudos, os alunos apontaram que a escola precisava de mais verde, eu coloquei planta, um espaço para descansar, foi criado as áreas de convivência, que são aqueles pergolados lá atrás, e a comida que vocês reclamavam que era fria, aí comprei o richô. Então, assim, a gente sempre tem pensado enquanto equipe num ambiente mais acolhedor para vocês. É lógico que com os recursos que a gente tem, a gente ainda faz algumas coisas dentro das possibilidades, mas tornar o ambiente acolhedor, em primeiro lugar, antes de mais nada, fazer com que o aluno se sinta pertencente à escola, né? Ele se sentindo pertencente à escola, ele vai começar a construir vínculos que talvez não vai ser necessário ele ter muito para valorizar, né? A gente vê aí escolas em outros lugares do Brasil que têm resultados excelentes de indicadores educacionais, e as escolas são localizadas em lugarejos, né? No Nordeste, lá no Sobral. Hoje nós temos a escola que tem maior IDEB do Brasil, é lá no Sobral, e é uma escola que não tem nem internet, né? Então, assim, uma escola aconchegante é algo muito relativo, né? O que é aconchegante para você, para outros pode ser um detalhe mínimo, entendeu? A próxima pergunta é: em sua opinião, como podemos combater as intolerâncias que ocorrem no ambiente escolar? Então, as intolerâncias que ocorrem no ambiente escolar, a gente tem tentado. Quando a gente fala tem tentado, foi o que eu disse até numa semana em algumas salas de aula.
quando a gente tenta ensinar. A gente ensina quando o aluno aprende e aquilo não acontece de novo, né? Que nem quando eu estou tentando andar de bicicleta. Eu tento andar de bicicleta, eu estou tentando andar. Tá tentando. E estou caindo. Então não estou andando ainda de bicicleta. A mesma coisa dentro da escola. A gente tenta trabalhar essas temáticas como racismo, bullying, homofobia, essas temáticas que vêm durante todo o ano através de ciclos de palestras e orientações e trabalho que os professores fazem em sala de aula. Também é algo que talvez seja difícil de combater em si, porque sempre são pessoas entrando, pessoas saindo e por aí vai. E sem falar também da complementação que a escola complementa, né? Não faz a formação de valores total de vocês. Né? A formação de berço é a família. A escola complementa com esses valores, mas nós temos sim essa responsabilidade de trabalhar isso com vocês. Tanto que em agosto agora, nós comemoramos o Agosto Lilás, que foi até algo iniciado pelo Grêmio, mas a escola teve a participação dela. Convidamos um delegado para falar sobre violência doméstica e foi feita uma palestra. Setembro Amarelo agora está entrando. Nós já fechamos parceria com palestras com psicólogos. Tem um serviço escola de psicologia que vai tratar alguns alunos em parceria, né, que é da universidade. Nós vamos tratar o tema agora no Setembro Amarelo, que é suicídio, ansiedade e depressão. Assuntos que eu acho que não devem ser esquecidos. Nunca. Não é porque setembro é amarelo, que só em setembro que eu vou falar disso. A gente trata disso o ano inteiro. Só que em setembro tem aquela atenção maior, porque é onde você literalmente para e consegue sair um pouco da sua rotina para perceber isso tudo. Sim. Como normalmente todo ser humano vive no automático e não param para pensar um pouco nisso. Então eu acho que as cores, né, que vem nos meses assim, foi para expandir um pouco a mente do ser humano, sair um pouco do automático, fazer coisas legais. E é o que eu acho mais incrível no CEP, porque todo mês eles falam de uma cor, da cor do mês, e estão se preocupando com os alunos em si. Sim. Quer fazer alguma pergunta? Cadê as perguntas? Não. A gente pode continuar fazendo. Qual o seu sonho para o 297? Então, meu sonho para o 297 é que ela seja uma escola de referência, não a nível municipal, mas a nível nacional. É um sonho que seja uma escola de referência em ensino médio. Por isso que a partir do ano que vem a nossa escola vai ser só de ensino médio e que os alunos sejam mais engajados, né? Que isso começou a surgir depois da pandemia. Eu pensei que isso tudo que está acontecendo, do Grêmio estar se movimentando, de a gente ter um jornalzinho agora rodando com podcast, vocês nessa boa vontade de fazer, até me emociona de ter alguns alunos que estão participando aqui do podcast, como o Patrick. Não esperava, mas estou muito feliz, Patrick, pela sua participação. O que eu espero é que a gente tenha mais alunos engajados e que a escola seja referência a nível nacional. Que aproveite de cada clube. Tem agora a banda. Tem a banda, a gente vai enriquecendo a nossa escola com bastante conhecimento e um conhecimento que vai além de sala de aula. Porque quando você coloca outros projetos, vocês são capazes de se integrar com outros conhecimentos que são além dos cognitivos, que são os conhecimentos socioemocionais, que é o que a gente também quer desenvolver aqui na escola. Sim. Tá bom? Como administrar o CIEP? Que deve ser fácil, obviamente. Não é fácil. Quando a gente fala em administrar uma escola, né, a gente conta com diversos fatores: administrativo, pedagógico, gestão de pessoas, infraestrutura, que está dentro de administrativo. E aí cada casinha dessa é uma mesma pessoa que administra, né? Algum tempo atrás, quando os CIEPs, ainda mais os CIEPs quando foram fundados, aproveitando a questão do centenário de Darcy Ribeiro, os CIEPs eles tinham
3 ou 4 diretores. Era um diretor administrativo, um diretor pedagógico, um diretor para cada área. E agora o Estado fez dos CIEPs um prédio, somente aquele projeto escrito por Darcy Ribeiro morreu, né? E o diretor agora é um administrador de tudo. Então, assim, administrar uma escola, ainda mais com os recursos que a gente recebe do governo, é um desafio muito grande. Para vocês terem uma noção, nossa escola ela recebe R$9.000 por mês de manutenção. E com esse dinheiro da manutenção, eu preciso comprar papel, fazer recarga do toner, trocar lâmpadas, comprar gás, armar porta, maçaneta, caixa de descarga, e às vezes não dá. Compra de merenda, aquisição de gêneros alimentícios. O cardápio de merenda já vem montado do Rio, mas a gente adequa. Por exemplo, os nossos alunos aqui não comem repolho refogado. Aí nós fizemos o quê? Salpicão de repolho, porque o salpicão de repolho sai, né? Então, assim, administrar a escola dentro desse contexto é um desafio, porque primeiro é que o diretor ele concentra para ele todas as atividades que antes eram descentralizadas, né? Cada um fazia um pouco. Em segundo lugar, a questão mesmo da burocracia que existe por trás disso tudo. Porque tudo que a gente precisa fazer para o governo, a gente precisa prestar contas. E isso às vezes é demorado, né? Então é um desafio muito grande administrar uma escola. Sim. Você sendo já diretor, professor, como que veio essa vontade de fazer esse mestrado? Mestrado, como é que veio a vontade de fazer? Então, na verdade, até 2020 eu estava estudando para concurso de carreira de tribunal. Uhum. Eu amo sala de aula, mas eu precisava fazer alguma coisa, porque eu gosto de estudar. Eu não consigo ficar sem estudar, gente. Eu termino e eu falo assim com a minha esposa, é meu último curso. Daqui a pouco eu estou lá fazendo outro curso. Eu não consigo parar de estudar, que é algo que me satisfaz. E eu sempre tive vontade de dar aula em universidade. E um dos requisitos para dar aula em universidade é ter mestrado. E aí em 2015 eu comecei a fazer mestrado, mas eu tranquei por algumas situações pessoais. Em 2019 também eu comecei a fazer o mestrado lá em Juiz de Fora. Eu só cheguei a me inscrever e não consegui terminar de fazer dar continuidade ao mestrado por conta do CIEP, porque não ia conciliar. Aí entrou a pandemia, eu fiquei sem fazer nada em casa. Aí eu falei com a minha esposa, vou me inscrever para o mestrado, né? Que aproveitar que está na pandemia. E aí fui sem perspectiva nenhuma de entrar. Eram 15 vagas, foram 175 candidatos, e aí eu consegui ficar em 13º lugar. Aí eu entrei para realizar esse sonho mesmo, de terminar e conseguir dar aula em universidade. Uma curiosidade. Na verdade, assim, o meu ideal é trabalhar com formação de professores de matemática, tanto que a minha área de pesquisa do mestrado é na área de tecnologias e formação de professores. Mas por que eu estou trabalhando nessas duas áreas? Porque o novo ensino médio que foi implementado agora e a Base Nacional Comum Curricular, dois documentos nacionais que foram implementados agora, eles pedem a todo instante que os professores trabalhem com metodologias ativas e com novas formas de ensino utilizando as tecnologias. E um dos maiores desafios para o professor que já está em sala de aula, o professor que está lá na faculdade se formando, ele ainda tem a oportunidade de conhecer essas novas metodologias. Mas o professor que já se formou, que já está em sala de aula, ele tem essa dificuldade. E aí a minha ideia é terminar o mestrado e trabalhar com formação de professores na área de metodologia ativa, que é o que eu pesquiso, que é isso aqui, sala maker, sala de aula invertida, gamificação. Por isso que eu tive vontade de fazer mestrado. Estou terminando, só falta a dissertação.
É algo que, pelo visto, você gosta mesmo. Muito. Pelo visto, você gosta mesmo. Muito. Uma dúvida que eu acho que é da maioria dos alunos que se interessam nessa parte: como que você lida com os pais no dia a dia? Depende do pai. Porque tem pai que às vezes vem na escola e quer saber a solução do problema, né? E às vezes a gente não tem como dar a solução para o problema, que a solução do problema está dentro de casa, Sim. né? E é assim, que nem essa semana veio uma mãe para eu atender: Greg, só não sei mais o que eu faço com a minha filha. E aí conversando, eu falei assim: mãe, eu posso te acolher até nesse momento, olha, as notas dela são essas, o rendimento dela é esse, em sala de aula, mas além disso, a gente não tem o que fazer, né? A gente acredita num trabalho paralelo da família com a escola, né? Andando de braços dados, mas existe algum momento nessa caminhada que a família precisa ir para um lado e a escola para o outro, né? Com o mesmo objetivo, né? Tomar conta da criança, do filho. Mas eu lido de boa com os pais, eu não tenho problema algum de atender, eu adoro que os pais estejam na escola, Estejam acompanhando. A minha felicidade é quando eu faço uma reunião de pais e não cabe todo mundo no refeitório, né? A minha relação com a família é bem tranquila. Então é isso. As perguntas que veio no Instagram acabou. Além de o senhor como diretor, né, professor, fazendo mestrado agora, o senhor tem algum objetivo para o futuro? Futuro próximo, distante? Fazer doutorado. Já quer começar. Já quer começar a estudar de Isso me deixa feliz, sabe? Porque você vê uma pessoa que tem vários cursos, está querendo buscar mais, enquanto tem alguns assim que não quer nada com nada, não se decidem e afins. Para os alunos que não se decidiram o que quer ser na vida ainda, qual é o conselho que você dá? Então, que tenham paciência, né? Porque para que não façam a escolha errada. Uma coisa que eu vou até fazer observação que eu acho muito errado: tem muitos alunos com 16 anos fazendo vestibular. Depois eu vou responder essa sua pergunta. Estão vindo aqui na escola com mandato judicial para fazer faculdade. Com 16 anos fui ali, fiz um vestibular para a faculdade de medicina, de direito. Mas você tem 16 anos, mas eu não quero mais fazer ensino médio. Vai, consegue mandato judicial, faz o SEJA e entra na faculdade com 16 anos. Primeiro que eu acho assim, está queimando etapa. Vocês são jovens, tem que viver isso aqui de ensino médio, tem que viver a juventude, porque a universidade é uma outra realidade, né? Eu já tive experiência aqui de alunos que queimaram etapa, que fizeram uma escolha errada de curso, fizeram 2 períodos e se arrependeram. Então, assim, pensem bem, comecem a analisar desde agora o que vocês querem para a vida de vocês, conversem com profissionais. Esse ano não vai dar mais tempo por conta dessa situação de readequação da pandemia e tudo mais, mas todo ano a escola faz a Semana das Profissões, que a gente chama profissionais e alunos que se formarem em algumas áreas para explicar como é o trabalho deles, para vocês começarem a se identificar com a área que vocês tiverem mais aptidão e interesse, para vocês começarem a ter uma assertividade em qual área escolher. E quem ainda não escolheu, quem está indeciso, não se precipite, né? Fique calmo que vai dar tudo certo. E me conte um pouquinho da sua expectativa para a Feira das Nações esse ano. Estou bem animado. É um dos projetos que eu mais gosto da escola. Quando eu entrei aqui em 2014, eu criei um projeto integrador chamado Feira do Folclore. Meu Deus. Aí eu falei assim, não tem como eu ficar falando todo ano de folclore do Brasil, todo ano de Saci Pererê, apesar de ser a cultura da nossa região, né? Cada região, mas vamos falar não somente do Brasil, como do mundo inteiro, né? Que a minha ideia é que meus alunos tenham vontade, né? Que eu fomente no coração dos meus alunos a vontade de conhecer outros países, né? Então a Feira das Nações ela foi criada com essa intenção
de que vocês conheçam outros países, a cultura de outros países, tendo oportunidade no futuro de, quando conhecerem, né, já terem uma familiaridade. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Se você espera, não tem problema, né, com os alunos na... Não haverá. Eu estou terminando de fazer o manual de orientações para a Feira das Nações, apesar de saber que tem algumas turmas que já estão se organizando com time, eu falei que era para esperar, mas como vocês sabem que o meu tempo é muito corrido, eu vou entregar esse manual de orientação para vocês até o final da semana. Tá bom? Edson, obrigada pela sua De participação. nada. É muito importante pra gente esse carinho que você está sentindo pela gente, porque foi algo que a gente decidiu de última hora e você foi lá e incentivou a gente. Não, vai ser legal, faz sim. E você está sendo entrevistado dando a chance da gente te entrevistar agora é algo muito gratificante para mim. Obrigado, eu agradeço também. Estou muito feliz nesse momento. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês. Gente, esse foi o podcast. Obrigada por estar assistindo. E vai ter mais. É isso, obrigada. Beijão pra vocês.